Simbora, galera, para a última simulação do ano, momento mais tenso da temporada. O que é que pode acontecer? Quero trazer cenários possíveis, principalmente porque vai ser um dia de muita tensão. Além da gente que torce Ceará está acompanhando o jogo do Vozão contra o Palmeiras no Castelão, a gente tem que estar de olho também no que está acontecendo nos outros resultados. Claro que se o Ceará vencer, aí pronto, aí a gente fica tranquilo, mas até o Ceará conseguir esse momento aí de vitória, e tomara que consiga, a gente fica de olho, porque o empate não garante e uma derrota muito menos garante permanência na Série A, tá? Vamos trazer os cenários possíveis de uma Série A que já está resolvida em relação ao G4. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol vão ficar dessa forma, não vai ter mais troca de posição. Flamengo primeiro, segundo Palmeiras, Cruzeiro terceiro, Mirassol quarto colocado. Palmeiras, depois de ontem, não é mais alcançado pelo Cruzeiro, então não disputa mais nada na competição. Fluminense, Bahia e Botafogo ainda disputam a vaga no G5. Existe ainda uma disputa pelo G6, que pode acontecer caso Cruzeiro ou Fluminense seja campeão da Copa do Brasil. E o mesmo acontece em relação ao hipotético G8, né? São Paulo e Bragantino disputam ainda o hipotético G8, caso vença aí Fluminense ou Cruzeiro a Copa do Brasil, que vai ser disputada depois do Campeonato Brasileiro. Depois de domingo, a partir de quarta-feira, começam os jogos. Então vamos trazer os cenários possíveis, bater um papo, saber de quem a gente vai ter que secar, né? Quem a gente vai ter que secar? Internacional, Vitória, Fortaleza, Ceará e Santos. Desses 5, caem 2. Quem vão cair? Tragam aí seus palpites nos comentários, que é muito importante. E deixa o like, tá? Deixa o like aqui nesse vídeo. Seja membro do BPR, aproveita, dá uma passadinha lá no site da GoCase, gocase.com.br, para produtos como esses que estou sempre com eles. Sempre. Capinha de celular, garrafa fresh, garrafa térmica, tem um copo de cerveja, tem a mochila, tem tudo mais que você encontra com o cupom Bora Pro Racha. Aproveita que o frete grátis está de volta. E você aí que torce outro time, é de outra região do país, não tem problema. Provavelmente a GoCase é licenciada pelo seu clube, o clube do seu coração, tá? Licenciada pelos principais clubes do país. Use o nosso cupom Bora Pro Racha para produtos personalizados, você vai gostar demais. Beleza, galera? Vamos pro vídeo, né? Simbora, solta a vinheta, filho. Vamos lá, galera. Simbora, meu filho. Eita, cara, vai ser tenso, hein? Ó, vou trazer os cenários possíveis aqui. Primeiro já despachando alguns jogos que não interessam pra gente, né? Eu vou botar mais uma derrota do Sport. O Sport não quer nada. Vitória do Grêmio. Atlético Mineiro e Vasco aqui são duas equipes que fazem força para perder ultimamente. Vou deixar um empate. Não vejo interesse de nenhuma das equipes. E o Vasco já está interessado na Copa do Brasil, né? Fluminense e Bahia. Aliás, Mirassol e Flamengo eu já vou botar um empate também. E Corinthians e Juventude, que também não interessa muito. Vou botar uma vitória do Corinthians. O Corinthians também já de olho na Copa do Brasil. Vamos lá. Aos jogos que interessam em relação ao Z4. Fluminense e Bahia, indiretamente até interessa. Porque aqui é uma disputa direta pelo G5, né? Eu acho que o Fluminense ganha, tá? Pelo futebol apresentado, pelo Bahia jogar mal fora de casa. Eu acho, um palpite meu é que o Fluminense vence essa partida. E o Botafogo fica de olho, porque uma vitória de qualquer uma das equipes, Fluminense ou Bahia, o Botafogo não entra no G5, mas entra no hipotético G6, tá? Que pode dar vaga direta na Copa Libertadores. Então o Botafogo fica de olho, porque se houver um empate, uma vitória do Botafogo coloca o Botafogo lá dentro do G5. Uma vitória do Bahia é a mesma coisa, tá? Bahia que entra e o Botafogo fica de fora. Então, pro Botafogo, eles vão torcer pelo empate entre Fluminense e Bahia para, se vencer o Fortaleza, né, garantir essa vaga no G5. Vou deixar aqui uma vitória do Fluminense, tá? E vou deixar aqui todos os jogos que interessam ao Z4 com 0-0, porque vai ser dessa forma que a gente vai sentir, cara. Todo mundo, quando começar às 16 horas, vai estar todo mundo assim, ó. 0-0, 0-0, 0-0, 0-0. Se mantiver todo mundo empatar, o Ceará, por exemplo, fica na Série A, né? Garante a sua permanência na Série A sem Sul-Americana, tá? Antes da gente continuar, quero trazer cenários possíveis para o Ceará em si, já que é o nosso foco. O que é que pode acontecer? Se o Ceará vencer, não depende de nenhum outro resultado para escapar do rebaixamento. E pode até buscar uma vaga na Sul-Americana. Tem que acontecer um desses 3 resultados. Santos não vencer o Cruzeiro, Vasco não perder para o Atlético
E se o Vasco perder, não pode ser campeão da Copa do Brasil, tá? Então são esses cenários aí para o Ceará conseguir uma vaga na Sul-Americana. Não é muita coisa, não é muito o que a gente está focando agora, né? A gente está querendo permanecer. Qualquer outra coisa é lucro. Mas de fato existe ainda essa possibilidade. Então, só para mostrar essa possibilidade, caso o Ceará vença, nesse cenário aqui, por exemplo, de um empate entre Atlético Mineiro e Vasco, e um empate de Santos e Cruzeiro, o Vozão estaria na Sula, porque a partir do 14º a gente tem vaga na Sul-Americana. Certo? Beleza? Tudo certo, né? Mas vamos lá. Vou deixar novamente o empate para o Ceará e Palmeiras para a gente fazer o restante aqui das visualizações. Se empatar, aí tem uma questão. Um desses três resultados precisa acontecer para o Ceará escapar, tá? Santos perder para o Cruzeiro, que eu acho difícil, né? Com empate, o Ceará ultrapassa o Santos na tabela. Tá aqui, ó. Ultrapassa o Santos na tabela, vem com empate e uma derrota do Cruzeiro, tá? Aliás, uma derrota do Santos. Então, o Ceará ultrapassa o Santos. O outro cenário seria Fortaleza não vencer o Botafogo, que é o que está acontecendo aqui. O Ceará empatando e o Fortaleza não vencendo o Botafogo. E o Vitória não venceu o São Paulo, né? Por quê? Porque é o seguinte, uma vitória do Vitória ultrapassa o Ceará, obriga o Ceará a vencer, tá? O empate não resolve pro Vozão. Mas se só um desses resultados acontece, tudo bem, o Ceará só perde uma posição. Para cair, o Ceará precisa perder 2 posições. Então seria aí uma hipotética vitória do Fortaleza que faria o Ceará cair, né? Então esses são os cenários, a gente vai ficar tudo aperreado. Enquanto tiver empate aqui, a gente vai ficar secando Vitória, Fortaleza e o próprio Internacional. Se bem não, né? Desculpa, se empatar a gente nem olha pro Internacional. A gente seca porque o Ceará pode levar um gol, né? Mas enfim, então essa é a grande questão aí. Se o Ceará empatar, o Santos entra na jogada, né? O Santos vai precisar empatar também, não pode perder pro Cruzeiro. Eu acho que o Santos vence o Cruzeiro, tá? Eu acho que o Santos vence o Cruzeiro, é um palpite meu já. Então vou até deixar essa vitória do Santos aí. Beleza? Se perder, se o Ceará perder, 2 desses 3 resultados precisam acontecer, que é o Fortaleza perder o Botafogo, Vitória não venceu o São Paulo e o Inter não venceu o Bragantino. Se o Ceará perder, só quem passa o Ceará com empate é o Fortaleza, tá? Então vou botar aqui a derrota do Ceará, Fortaleza passa. Beleza? Tá todo mundo empatando, mas só o Fortaleza passa. Aí, se o Vitória faz um gol lá em Salvador, o Ceará cai para a zona de rebaixamento. A mesma coisa o Internacional. Sabe qual é o pior cenário possível? Todo mundo vencendo e o Ceará perdendo. Aí o Ceará perde 2 posições. E inclusive o Inter ganha, mas também escapa. Beleza? Então, perder realmente é uma possibilidade muito grande para o Ceará cair. O Ceará precisa evitar a derrota. Assim, obviamente é o essencial, evitar a derrota. Empate resolve? Não. Mas claro que empatar é melhor do que perder, tá? Cara, agora vamos lá. Aos cenários possíveis. Inter e Red Bull. O Inter tá péssimo. Não sei se eu consigo acreditar na vitória do Inter, mas o fator casa, sabe? É um time grande, existem movimentos de bastidores. Eu não duvido isso acontecer. Eu não duvido. Vitória e São Paulo, o Vitória é muito forte no Barradão. Muito forte no Barradão. E o São Paulo ainda disputa vaga. Então eu não consigo prever. Aqui é algo que eu não consigo dar palpite, sendo bem sincero. Eu tendo a ficar em cima do muro, tá? Mas existe uma chance considerável do Vitória conseguir vencer o São Paulo, porque ele tem sido muito forte lá no Barradão. Muito forte mesmo. Então, o resultado que eu vejo que pode acontecer, né, seria um tropeço do Fortaleza. Pode vencer o Botafogo? Pode. Acho bem possível pela sequência, tá com o otimismo lá em cima, vai ficar defendendo, vai ficar buscando uma bola e defensivamente Fortaleza evoluiu muito com o Palermo. Mas o Botafogo vem pra cima, né? Ah, tem um detalhe, o Botafogo acho que vai sem zagueiro profissional, tá todo mundo suspenso ou machucado. É possível que o Botafogo vá sem zagueiro de origem, né? Profissional. Talvez coloque alguém da base e improvise. Então já é uma dificuldade pro Botafogo.
Pode acontecer, 1-0 safado do Fortaleza aqui, uma bola vadia, como tem acontecido, pode acontecer, né? O Fortaleza tem capacidade para isso, né? Mas aqui eu vejo como um confronto muito complicado. O Botafogo quer muito a vitória. Então, cara, é isso, assim, a gente precisa que alguém perca, né? A gente precisa que pelo menos dois percam, não passem o Ceará, então vamos aguardar, assim, são cenários possíveis, o Ceará precisa fazer sua parte para não depender de ninguém, mas esses são os cenários possíveis. Queria só trazer para vocês o que é que pode acontecer nesta Série A, nessa última rodada. Vai ser muito tenso, eu não tenho nem dúvida disso. A gente vai ficar o tempo todo de olho nos outros jogos. Mas o Ceará fazendo sua parte, aí a gente fica realmente muito mais tranquilo, beleza? Dê seu palpite agora no final do vídeo. O que é que pode acontecer? Quais são os cenários possíveis? Quais são os cenários que você acha que vai acontecer mesmo? Porque eu não consigo cravar nada nesse momento. Tanto o Ceará pode cair, tanto Fortaleza pode cair, tanto os dois podem cair, tanto nenhum dos dois pode cair, né? Existe um mundo, né, que os dois não caem, né? Existe um mundo que os dois não caem. É difícil, é difícil. Mas vamos tentar simular aqui. Vitória do Ceará, vitória do Fortaleza. Os dois não caem, tá? Cadê? Vitória. Não, não botei a vitória do Fortaleza. Tá aqui. Vitória do Fortaleza, os dois não caem, né? Vou botar aqui, ó. Tem um cenário aqui. Cai Inter e Vitória, né? Cai Inter e Vitória. Se o Santos perder pro Cruzeiro, ainda pode cair aí Santos Internacional e não cairia Nordestino. Essa chance aqui é mínima. É a chance mínima mesmo de Inter e Santos caírem juntos. Existe um cenário Ave Maria que o Ceará cai e o Fortaleza também, né? E o Fortaleza também. Vamos ver aqui. Existe um mundo, né? Existe um mundo que os dois caem também. Então, tudo pode acontecer, meu amigo. Aguardemos as definições aí do que pode acontecer nessa última rodada. Beleza? Vou ficando por aqui, aproveitando que a voz está acabando. Tamo junto, deixa o like antes de sair. Um abraço, segue a gente nas redes sociais, @BPEvozão. E dê seu palpite aí nos comentários. Domingo, todo mundo na Arena Castelão, cara. Já são mais de 45 mil confirmados. É lotação na Arena Vozão. Beleza? Valeu, até a próxima. Bora, Vozão. Bora pra baixo.